Estamos aqui para colher o depoimento de Orlando Miranda, criador, produtor e dono do Teatro Princesa Isabel, que irá inaugurar o canal do YouTube do Teatro Princesa Isabel. Nesse canal falaremos sobre um pouco de tudo. Falaremos sobre a valiosa memória da história desse, que é um dos últimos teatros de rua da cidade. Falaremos sobre as nossas novas atividades na nova fase que se inicia no Brasil pós-pandemia. Hoje apresentaremos o projeto Memórias em Cena, que tem o objetivo de resgatar um pouco da história das nossas artes cênicas. Memórias em Cena é um projeto guarda-chuva que foi pensado a partir do tripé: revitalização do Teatro Princesa Isabel, construção do Centro de Memória Teatro Princesa Isabel e lançamento de uma fotobiografia. Dito isso, por favor, gostaria que falasse um pouco sobre a sua trajetória, Orlando. Pois não. Eu me sinto lisonjeado pelo fato de ter escolhido Princesa Isabel, na minha pessoa, poder falar um pouco sobre aquilo que, o tempo todo que eu vivi até o dia de hoje, 58 anos. Costuma-se dizer que nada acontece por acaso. É um ditado antigo. Mas na minha vida, durante esse período que eu me abracei o teatro como uma atividade, a partir de ali, tudo que foi acontecendo realmente por acaso. Nada foi programado. Na época, eu já era apaixonado pelo teatro, não vou dizer apaixonado, mas já era um simpatizante do teatro. E eu fazia minhas atividades artísticas dentro do rancho, que era a União dos Caçadores lá de Catumbi, lugar onde eu nasci, onde fui criado, e onde eu era diretor desse rancho, que quase sempre era campeão no desfile da Avenida Presidente Vargas. E ao último ano que ele circulou, e continuou, depois parou, não teve mais retorno, foi o último ano, inclusive, que eu consegui ser campeão do carnaval, do desfile dos ranchos. Isso foi em torno de 1955, 56, por aí, mais ou menos. Aí me veio à cabeça o seguinte: meu Deus do céu, o rancho, a minha atividade era uma atividade artística que eu tinha lá. Eu vou para a escola de teatro. Procurei para a escola de teatro, e a escola de teatro que eu encontrei na época, inclusive eu não tinha condições de ir para uma escola particular paga. Lá era a escola da prefeitura, e ainda hoje funciona, a escola Martins Pena. Fui, fiz exame, fiz concurso, entrei e fiz lá durante 3 anos o meu aprendizado, se é que eu posso dizer aprendizado, os meus conhecimentos sobre o teatro, que iria me levar para o palco, mas o destino quis de outra maneira, que eu não ficasse no palco. Porque eu comecei logo a produzir, e toda hora que eu estava na produção, que eu entrava na peça, tinha que sair, porque tinha problemas de produção para resolver. Eu disse: irmão, a minha área não é essa, eu não devo, embora tenha feito o curso de ator de 3 anos, acho que se eu vou ter que escolher, ou vou ser ator só e deixo a produção de lado, ou vou fazer aquilo que também gosto de fazer, que parece que está dando certo, que é a produção. E assim comecei a produção. E estou até hoje na produção, não deixei mais de fazer a produção, mas de ator, de vez em quando, me aventurava a entrar numa peça ou na outra. Quando eu viajava pelo Brasil, tinha um problema com o ator, eu sempre entrava no lugar. E no próprio Princesa Isabel, também entrei no palco, Teatro Princesa Isabel. E o que você escreveu: encosta na poltrona porque está cortando a cabeça. Tá bom. Aí, ela vai editar esse pedaço, não tem problema. Mas aí, no próprio Princesa Isabel, eu trabalhei também como ator. Mas também sempre tinha esse problema de produção. De repente, eu tinha problema para resolver, eu estava no palco. Eu tinha que estar no escritório, eu tinha que ir na bilheteria, tinha que estar junto ao público. Aí, definitivamente, eu resolvi que, sabe uma coisa? Minha curta carreira de ator vai ser encerrada, eu não vou mais exercer atividade de ator. Eu nem sei se eu era bom, se eu era ruim ator, ou se ele poderia ter sido melhor, ou poderia ter sido pior. O fato é que eu cheguei à decisão de achar que não deveria mais continuar como ator, e sim ficar só como produtor. E no Teatro Princesa Isabel, eu fiquei ali como produtor durante todo esse período. Produzi lá no Teatro Princesa Isabel muitas peças, produzi fora do Teatro Princesa Isabel, no Teatro Municipal, no Teatro Grosso Gil, no Teatro de Arena, no Teatro Ginástica, enfim. Porque, dependendo do espetáculo, sobretudo se é musical, não cabia no palco do Princesa Isabel. Eu era obrigado a fazer fora.
Se era um elenco muito grande, também não podia fazer no Princesa Isabel, tinha que fazer fora. Então, corri quase que todos os teatros do Rio de Janeiro fazendo espetáculos que deveriam ter sido feitos no Princesa Isabel, mas não foi. Mas era a produção do Princesa Isabel. Mas quando eu adquiri o teatro Galeria, eu e Max Serral, do Teatro Casagrande, o palco era uma coisa maravilhosa. Tinha mais de 100 metros quadrados, tinha 15 metros de boca de cena. Então comecei a levar para lá alguns espetáculos, como foi Gardel. O Gardel foi feito lá na direção do Aderbal. Eu pude fazer um espetáculo musical maravilhoso, como foi Miss Banana, no Carlos Gomes, que é um teatro com um palco extraordinário, palco do teatro. Tinha, não sei se ainda tem esse tamanho, um palco de mais de 200 metros quadrados, e ali pude fazer um espetáculo com 40 atores em cena, sei lá, e uma quantidade de gente que tinha naquele espetáculo, mas poderia ser feito, porque era um teatro Carlos Gomes com um palco maravilhoso, como aquele, e tal. E fez lá o musical. Mas minha atenção sempre ficou voltada para o Princesa Isabel. Era ali que era o meu nascedouro. Ali que eu me sentia melhor de qualquer outro lugar. Eu viajei o Brasil todo, várias vezes. Eu fui obrigado, tive vontade de viajar, e fui até mesmo obrigado. Porque nessas viagens que eu fazia pelo Brasil inteiro, nas capitais, sobretudo no interior também dos estados, eu ia buscar recursos para alimentar o Princesa Isabel. Ele sempre não viveu nunca de dinheiro oficial de governo. Ele vivia sempre do meu trabalho, viajando pelo Brasil, à procura de público, que a gente lotava os teatros. Sempre, teatros de 2.000 lugares, 3.000 lugares, e aí eu conseguia recursos para manter o teatro funcionando. Hoje, já quase, isso quando estou contando uma história que começa lá na Escola Teatro Martins Pena, em 1956 para 1957. Vai fazer agora 65 anos que essa história na minha vida começou, lá na Escola Martins Pena. E ali, fui presidente logo, tinha uma coisa meio política na minha cabeça. Ali os alunos me escolheram como... não pode deixar de esquecer o nome do Luiz Peixoto, que era o diretor da escola. Grande Luiz Peixoto, meu Deus. Quando eu me lembro que eu fui aluno do Luiz Peixoto, não tinha a menor ideia na época, né? Eu era um idiota completo, ainda sou, ainda mais naquela época. E o Luiz Peixoto era o diretor da escola. Bom, enfim. Mas aí, então, como eu estava dizendo, daqui eu vou fazer agora 65 anos que eu entrei na Escola Martins Pena, lá, da época que eu me formei na Escola Martins Pena. E minha vida continuou assim, quer dizer, do Martins Pena, concomitantemente, eu tive era do serviço público, né? Era técnico de comunicação social, e aí fui para a Rádio Ministério da Educação. E na Rádio Ministério da Educação eu fazia de tudo lá, locução, quando faltava locutor, eu me apresentava como locutor. A Orquestra Sinfônica Nacional, quando tinha um problema qualquer que o apresentador não podia ir por alguma razão, quem ia para ele era na TV Continental, e a Orquestra Sinfônica Nacional se apresentava, que era da Rádio Ministério da Educação. E às vezes até isso também eu fazia na TV Continental, apresentando a Orquestra Sinfônica Nacional, quando o titular tinha algum problema. Fazia reportagem na rua, queria o programa Flagrante, fazia reportagem, sempre voltada para atividades culturais, e a proposta da rádio era eminentemente essa. E eu ia para a rua fazer as reportagens para a rádio. Até que, com o tempo, eu lá na Rádio Ministério da Educação, eu me vi no estado do Acre. O Acre era um território, e ele estava se transformando em estado. O Zé Augusto, que era o governador, que era nomeado pelo governo federal, o Jean Goulart, ele nomeou, e ele indo para lá, ele levou vários profissionais. Ele levou vários profissionais para exercerem, porque o Estado não tinha recursos maiores de profissionais lá, vivia da extração dos seringais, enfim, poucas atividades industriais ou comerciais tinha lá. Estava começando como Estado, deixou de ser território, e o governo federal foi que apoiava com dinheiro, com tudo mais, a existência dele. Então. E até que me convidaram para ir para lá, o que precisavam, levaram dinheiro, levaram advogado, médico, dentista, não sei o que, sei lá o que mais, e tal. E também uma pessoa de teatro,
e que fosse de rádio, ideal que fosse de rádio. Eu era de rádio, a Rádio Ministério da Educação. A rádio, os políticos não me deixaram assumir, a rádio difusora. Eu fiquei apaixonado, porque eu estava louco para dirigir aquela rádio de lá. Era a única emissora que tinha lá. Não tinha jornal, não tinha revista, não tinha semanário, não mensalão, não tinha nada. Só tinha aquela rádio, matéria de comunicação. Mas os políticos, então, sabiam o valor que tinha a rádio. Tinha mais audiência que a Globo tem hoje no Brasil inteiro, porque era a única. Todo mundo tinha que ouvir aquela rádio difusora. Está lá até hoje. Um dia eu estava no rádio, liguei meu rádio no carro, de repente, rádio difusora do Acre. Tomei um susto. Quase comecei a chorar quando eu via falar na rádio difusora do Acre. Eu via no rádio que estava passando, a rádio difusora. Mas, enfim, aí fui para lá o método Paulo Freire. Foi instalado lá também, método Paulo Freire, que não tinha nada com a história do método Paulo Freire. Daí lá e eu aqui, cuidando. Aí, então, não pude assumir a rádio, fui assumir o teatro. Criei o Teatro Escola do Acre. E pela primeira vez, uma peça de teatro é montada no estado do Acre, em Rio Branco, precisamente. Tive que fazer uma adaptação de um auditório escola estadual, uma escola estadual, fiz a adaptação com palco para poder fazer a apresentação teatral e montei uma peça da minha autoria, Príncipe Valente, Era na Floresta, então. Foi montada lá, eu tive que, inclusive, trabalhar como ator, a peça de minha autoria, mas já existia. Tive que trabalhar como ator, tive que dirigir e ainda tive que ilustrar o cenário e figurinos com as pessoas que mais próximas e me ajudar a fazer os cenários e figurinos. E assim o espetáculo foi montado. Foi um sucesso, não precisa dizer. As crianças, que é uma peça para crianças, os adultos, todo mundo gostou muito, foi um sucesso enorme. E daí eu comecei a viajar para o interior do estado do Acre, para lá, quase na fronteira com o Peru, que é Cruzeiro do Sul, que é a última cidade do Brasil, chama-se Cruzeiro do Sul, que faz fronteira com o Peru. Mas aí, infelizmente, eu não pude continuar muito mais lá depois, passei lá uns 4, 5 meses, porque eu tive ameba. Fui tomar banho no Rio, tive ameba, me senti bem, comecei a ficar doente, e tive que voltar para o Rio de Janeiro, que coincidiu com a cassação de toda a assessoria do governo com a ditadura. Quando instalou a ditadura, todo mundo foi cassado lá. Todos os assessores, todos os secretários, todo mundo ligado ao governador, e assim fora foi. E eu não entendi. A única pessoa dali que não foi cassada fui eu. Teve os direitos políticos cassados, entendeu? Não fui. Eu não entendi nunca por que eu não teria sido, porque quem mandava no lado político era o capitão comandante do Exército. Ele que foi a pessoa que fez a lista. Eu não tenho, estou falando sem certeza, mas só poderia ser ele. Ele era uma autoridade naquele momento ali. Mas como o bispo era muito meu amigo, o bispo não conversava com ninguém do governo. Ninguém do governo não conversava com ele. Eu morava numa rua principal, só mais nada, não tinha mais nada. Então eu encontrava sempre, quase todo dia, com o bispo. Batia muitos papos com ele gostava de mim, não sei o quê, mas então, a sensação que eu tenho é que ele deve ter dito, não, Orlando não tem nada a ver com esse sistema implantado aqui no Estado. Que eram todas as pessoas, quer dizer, todas, uma grande parte das pessoas do governo que estavam lá, de onde fossem, eram pessoas excelentes, eu me dava muito com todos eles e tal. Mas eu tive que ir embora. E quando cheguei aqui, quando aquela notícia de que todo mundo estava cassado, não sei o quê, menos eu. Aí o governo, o escritório do governo do Acre teve que me devolver para a minha repartição, porque não tinha mais nada que fazer. Voltei para a Rádio Ministério da Educação e Cultura, entendeu? E ali permaneci mais algum tempo, e sempre junto fazia o papel de comunicação com os governadores, com os ministros da educação quando assumiam. Quem ia lá fazer com eles as matérias todas, a gravação, a reportagem, para botar no ar e distribuir, era eu. E fiz uma amizade muito grande com a opção de ministros. E um deles foi o Jabas Passarinho, que eu já conhecia de ter ido com o Teatro Municipal, à frente da delegação dos bailarinos. Fui eu que fui levando o pessoal para Belém do Pará. Aí conheci o Jabas Passarinho lá, depois ele veio a ser ministro. Eu já o conhecia mais ou menos, superficialmente. E ele queria depois, mais tarde, que eu fosse. Ele me disse isso nos corredores do teatro do Ministério da Educação. Olha, eu vou te dizer por que eu não te convidei para ser diretor do Serviço Nacional de Teatro. Na época era SNT.
me dizendo isso. Que, não sei por que ele fez isso, mas ele fez. Porque eu não sabe por que eu não te convidei? Porque quem foi para lá era um indicado de um senador do Rio Grande do Norte, que era da Arena. E eu não podia dizer não para ele. Eu fui obrigado a aceitá-lo, entendeu? Por isso você quer dizer, você representa para mim, e você teria sido o Java Passarinho, né? E bom, então, aí o tempo foi passando, e eu não Princesa Isabel, claro, vou logo depois a uma manifestação enorme, assim, nesse período, eu crio antes, um pouco, eu crio o Teatro de Arena da Guarabara, esquecendo. O Teatro de Arena da Guarabara ficava ali no Largo da Carioca. Construímos um galpão ali, o Carlos Lacerda deixou que a gente construísse lá, do tablado, Maria Clara Machado, que era diretora do Serviço Estadual de Teatro, pediu autorização a ele, Lacerda, para poder deixar permitir um teatro ali. Lacerda disse, você que decide. Aí ela disse, que eu decido, está decidido. Aí Orlando, já falei com o governador, ele disse, pode fazer, está ótimo. Depois fui agradecer a ele, que eu me dava muito com a Lacerda. Mas deixei tudo na mão dela. Fizemos ali a peça, ficamos ali uns 2 anos, sei lá, um pouco mais. E eu fui cuidar da minha vida, porque aquilo ali era uma coisa de diletantismo. E eu ia me culpar de fazer o meu teatro junto com o Pedro Vico. Encontramos um espaço em Copacabana. Queríamos fazer ali no Teatro Princesa Isabel um espaço só para criança, porque não tinha nenhum teatro para criança. Aí depois montamos o teatro todo, chegamos à conclusão que não ia ter rentabilidade suficiente para manter o teatro. Ia ser um custo muito alto para essa peça infantil, não ia dar o suficiente. Porque o Pedro Veiga era autor de teatro infantil, Pernambuco também era. E eu também era, éramos 3 autores de teatro infantil. Tinha um denominador muito comum, próximo um do outro. Mas abrimos mão disso e não dá condições. Vamos cair na real. A gente continua a montar nossas peças, tudo bem, nos horários de sábado e domingo, somente. E durante a semana toda, as peças outras, comédias, tudo que for. Isso não vai prejudicar a gente levar o nosso repertório. Entendemos que deveria ser assim, então foi assim durante o tempo todo. Até que morreu Pernambuco, depois morreu Pedro Veiga. Essa coisa dos 3 só ficou só. E fiquei muito desorientado com esse negócio. A ideia de fazer o Princesa Isabel basicamente voltado para teatro infantil recaía só sobre mim, e eu fiquei desanimado de recair sobre mim. E o teatro infantil passou a ser de todo mundo que quisesse fazer o espetáculo lá no Teatro Princesa Isabel. E senti muita falta deles, pessoas da maior importância. E aí, lá pelo Princesa Isabel, é engraçado, quase que todos os grandes nomes do teatro brasileiro passaram por lá. Seria injusto se pudesse falar de um ou outro. Porque, de modo geral, quase sempre, não, sempre, e todos se tornaram meus amigos que passaram por lá. E eu tenho uma lembrança deles muito forte. Quando morre um, eu fico perdido com essa história quando morre. Eu não aceito a morte de um amigo meu do teatro, porque a gente no teatro acaba ficando muito amigo. E como eu viajei muito, muitos deles viajaram comigo. Muitos viajaram comigo. Procopio Ferreira, por exemplo, foi um que viajava sempre de ônibus comigo, porque quando eu viajava ao Brasil, chegava na capital de ônibus, de avião. Quando chegava ali, então alugava um ônibus, e o ônibus saía viajando pelo interior daquele estado. E nós íamos de ônibus, claro, viagens curtas, nem tinha aeroporto. E o Procopio sempre ia ali do meu lado, ficava questão de vir conversando comigo. Eu conversava muito com o seu Procopio, até hoje ainda falo do seu Procopio. Eu digo para ele, querido Procopio, o seu Procopio pegou uma fase da vida do teatro que eu não peguei, claro. Ele vem de 1920, e eu explorava dele muito, queria que ele me contasse coisas de 1920 até o período que eu comecei a me sentir um pouco mais gente dentro do teatro. E muita coisa ele me contou. E não só com ele, não. Com todas as pessoas de teatro com mais idade, que tinha alguma coisa a dizer, eu chupava o máximo possível. Sempre tive essa ansiedade de saber coisas que tinham acontecido antes de mim. Ter pensado em exercer essa atividade que eles já vinham exercendo há bastante tempo. Praticamente, não tinha televisão quando eu inaugurei a Princesa Isabel. E a televisão inaugurou junto com a Princesa Isabel. E por aí com a ditadura também, que foi de 64.
E aí os atores viviam praticamente de teatro. E fazendo um filme ou outro. JB Tanco, do Severiano Ribeiro Júnior, Atlântida. Eram onde os atores trabalhavam, tá vendo? Fora do teatro. Mas televisão não existia. Ou fazia rádio também, rádio novela, tinha muita rádio novela. E eu, praticamente, eu vou te dizer uma coisa, se você numerar, botar na lista o nome deles todos, fica difícil eu ficar me lembrando. Eu vou te dizendo, meu amigo, não conheci não. Meu amigo, não conheci não. Meu amigo, praticamente todos. E todos esses que eu estou dizendo praticamente, quase que todos morreram já. Tem muito poucos. Quando hoje você quer saber alguma coisa, eu sei, porque quando eu quero saber alguma coisa que eu não me lembro, eu fico pensando, quem é que pode me dizer esse determinado assunto? Aí, eu viajei com fulano pelo interior do Ceará, vou perguntar, aí cadê? Tudo morto. Dos que viajaram comigo no interior do Ceará, morreu. Eu só quero saber alguém que viajou o Rio Grande do Sul todo comigo. Cadê o pessoal? Não tem mais. É uma coisa assustadora, viu? Isso que eu estou te contando é uma coisa pobre na vida de uma pessoa. Poucos são aqueles que hoje com que eu E eu estou falando de pessoas que se tornaram muito minhas amigas, eu amigo dele, porque politicamente sempre tive meu lado como político. Eu fui da UDN, não fui do partido. Nunca quis entrar em partido. A minha cabeça era de UDN. Meus amigos, todo mundo, politicamente, estavam lá na UDN junto comigo. Trabalhei na Câmara de Vereadores e era próximo a eles todos. Tal. Mas fui íntimo, os meus maiores amigos que não me largavam, o pessoal de esquerda. Veja bem. E eu era ligado à UDN. E 2 ou 3 vezes, quando eu estive no governo, que eu quis sair, que eu fui presidente, civil da Estação do Teatro, quem mais me procurava e ficava enlouquecido, não queria que eu saísse de jeito nenhum, eram eles. Porque eles sabiam que podiam confiar em mim. Entendeu? Porque eu jamais traí esse pessoal. Nunca traí ninguém de teatro. E muito menos o pessoal de esquerda. Pelo contrário, até proteger se pudesse. E o pessoal do governo também sabia disso. Sabia da minha intimidade com o pessoal de esquerda. Mas eles também precisavam de mim. Porque eu era um denominador comum entre os dois lados. Eu era um servidor dos dois patrões. Dos dois lados. Tá vendo? E fui fiel sempre fui fiel. Eu não canso de dizer isso. Sempre fui fiel aos dois lados. Nunca traí nenhum dos dois lados. Já saí de uma reunião onde uma atriz famosa de São Paulo, a Ruth Escobar, começou a falar mal do presidente Figueiredo. Eu disse, desculpa, isso não é meu lugar. Eu não posso ouvir alguém falar de uma pessoa que eu trabalho. Eu não trabalho diretamente com ele, eu trabalho no governo dele. Então, eu não posso, fui nomeado por ele. Não posso ficar aqui, sair da reunião, assim, todo mundo, a classe teatral toda. E o pessoal tinha razão, ela em São Paulo. Quer dizer, eu tinha essa coerência, entendeu? Eu tinha essa coerência. E fui. Isso não deixou que eu não fosse premiado com documento escrito, nomeado pelo Lula, pelo presidente Geisel, pela Dilma, João Batista Figueiredo, todos eles. Eu tenho certidão deles todos aqui comigo no quadro. E eu não era nenhum deles. E eles todos... O Lula me deu o mérito cultural nacional. Presidente Lula. E quando eu saí, porque fiquei lá 11 anos, eu era funcionário, voltei para a minha repartição. Voltei para a FUNASC como funcionário, né? Aí, para continuar minha atividade, que eu era funcionário, fui funcionário do Ministério da Educação 40 anos. Aí me aposentei, disse que não, vou me aposentar, não vou ficar mais aqui, não se preocupe com coisa, não quero mais ficar, não posso mais ficar. Depois de 40 anos, saí do Ministério da Educação. Aí o Graço, que era o presidente da FUNASC, eu disse, Orlando, eu queria que ele me ajudar aqui na FUNASC, o Antônio Graço passou a ser presidente lá. Eu queria que você viesse me ajudar aqui, porque deu um problema sério aí, a gente recebe as verbas todas pela associação de amigos, e eu tive que afastar todo mundo, e agora não tem quem eu possa confiar tanto assim como você. Ele sabia como eu era. Ele me pediu para ajudá-lo. Eu digo, eu vou ficar com você, ô Graça, não posso dizer não para você. Você sabe que eu não sou PT, né? Ele, não, eu sei que você não é PT, claro. Tem uma coisa, eu vou ficar só 1 ano. Não posso acabar de 1 ano aqui. Eu tenho que cuidar da minha vida. Se bem que eu não ia lá, não trabalhava nem nada. Os documentos todos, cheques, pagamentos, tudo que fazia era eu, assinava. Tal.
Acabei ficando 5 anos. Um ano, então. Nem cafezinho eu tomava, porque eu não ia lá. Nem cafezinho de graça eu tomava. Lá com graça. E ficou muito, e já, como já me era meu amigo, ficou muito mais meu amigo ainda, mais, né? E aí, sobre esses grandes nomes, que eu posso falar de você, eu sinto um nó na garganta, um peso em cima de mim quando começo a falar deles. Eu falando agora do Bismarck, né? De um modo geral, de todos mais ou menos tem uma história assim. A do Plínio foi mais forte de todas, mas todos têm mais ou menos assim uma história. A do Plínio Marx. Mas eu antes tinha assumido a presidente da Associação Carioca de Empresários Teatrais. E fiz logo aquela campanha das Combis na rua, as Combis vendendo ingressos, como dizia para Juiz de Fora, Petrópolis, era só no Rio de Janeiro. Estou falando de uma coisa nacional. Falando de uma coisa nacional, o Ministério da Educação e Cultura nunca foi nacional. Que é uma capital aqui, o pessoal pegou o vício de tudo ser feito no Rio, como se fosse como se fosse carioca. O Serviço Nacional de Teatro, que tinha que ter uma ação nacional, se ocupava das coisas do Rio de Janeiro. Quando se ocupava, era detestada pela classe teatral. Do Rio e do Brasil inteiro. E São Paulo, que é outro centro fortíssimo, nem tomava conhecimento. Não fazia falta. Eles lá viviam a vida deles como sempre foi. Coisa de paulista viver, tem condições financeiras, sabem viver a vida deles, não precisam estar atrás de ninguém. E aí essa mentalidade mudou. Porque eu fiz muitas reuniões no Princesa Isabel com os produtores, e uma das coisas que me incomodava muito era pedir dinheiro ao governo. Aí uma dessas reuniões foi definitiva, eu disse assim, eu me nego a ficar de pires na mão pedindo dinheiro. Se eu tenho condições de ser empresário, eu não tenho que sair de ninguém tem que me dar dinheiro para nada. Se eu não tenho condições, eu vou vender pipoca, vou fazer outra coisa. Não tem que estar, o governo tem que dar dinheiro para todos os produtores que estavam naquele pau. Tem fotografia disso que eu estou contando para você. Porque o governo tem que ajudar a criança, aos velhos, aos idosos, a educação, a cultura de modo geral, com publicação de livros, ampara a reforma dos teatros, da Casa de Espetáculo no Brasil, que estão todos fechados, com exceção do Rio Grande do Norte, Teatro Calor, é o único que estava aberto no Brasil, das capitais. Olha que loucura que foi isso. Essa é uma outra história longa, que se eu pudesse, não é o caso agora, e eu nunca me neguei a falar sobre esse assunto, do por que eles estavam fechados no Brasil, é uma história louca. A história do Brasil, o que eu diria dizer sobre a história do teatro do Brasil, foi uma das coisas que mais impressionou na época o Jabas Passarinho, foi quando eu fiz o levantamento de todos, eu sabia, eu viajei neles todos, sabia neles todos. Eu representei nos lugares mais difíceis de se representar, porque os teatros da capital estavam fechados, entendeu? Só do Rio Grande do Norte, porque o cara que estava lá, que era dirigindo aqui há muitos anos, era um louco, apaixonado, ele arranjava verba para manter aquilo como se fosse dele. Estava perfeito, maravilhoso. Falam sempre dele. Meira Pires, o nome do homem. E o relatório que eu fiz do que eu sabia pelo Brasil impressionou os caras de São Paulo, porque eles sabiam. Porque o Ministério da Educação era Rio de Janeiro. O governo era Rio de Janeiro, entendeu? Nem as pessoas não procuravam nem o Serviço Nacional de Teatro, nem no Rio, e muito menos em São Paulo, queriam tomar conhecimento. E aí, São Paulo, eu de cara comprei logo 2 teatros lá e deixei na mão dos produtores, o Teatro Maria de la Costa. E foi um relacionamento de igual para igual, onde a gente não fazia nada, foi feito sem que todos fossem ouvidos. Nada foi feito, nada foi feito. E mais ainda, uma coisa que nunca aconteceu no serviço público nesse período, estou falando agora do período do INASEM, né? Que é o tópico que eu tenho que falar. O governo sempre, quando teve comissão para decidir coisas, sempre o governo tinha maioria. Quando o Ministério do Serviço Nacional de Teatro cria uma comissão para decisão em conjunto, o governo não tinha maioria. O serviço de CNI não sabia como aquilo tinha passado. Foi a portaria. O governo sem maioria. Olha que loucura. E quando eu saí, o meu segundo, que se chamava-se Carlos Miranda, que não é meu parente, todo mundo pensava que é meu irmão,
seria a pessoa indicada, porque era a pessoa correta. Ele era tão bom, tão dedicado e tão competente, que eu questiono, será que ele era mais que eu, ou eu mais que ele, ou os dois eram iguais? Mas eu acho que ainda era ele. Eu acho que ainda era o Carlos Miranda, eu rendo minha homenagem ao Carlos Miranda. Ele era meu segundo, era meu substituto. E aí, nessa decisão, quem vai ficar no meu lugar? A comissão que o governo tinha minoria, votou pelo nome do Carlos Miranda, porque eu trabalhei que fosse ele. E todo mundo concordou. O governo perdeu a decisão. E o outro candidato era sobrinho do Tancredo Neves. Sobrinho do Tancredo Neves, que estava indicado pelo Aparecido de Oliveira, que ia ser o ministro da Educação. Pode? O governo perdeu. Não ganhou, embora tivesse, porque não tinha maioria. A maioria decidiu contra o governo. E o governo estava entrando. Olha que com força, né? Bom, vamos passando isso, algumas histórias, que não pode passar em branco. Acho que foi importante demais isso. Foi muito importante isso daí. E, bom, uma das coisas, porque eu ficaria, como eu estava dizendo no início da gravação, que não aproveitamos para nada, porque não era para falar aquilo. Foi cortado, eu teria para falar. E falava sem parar, sob censura, então, eu deito e rolo e falo até, porque me dei com todo mundo da censura. Eu ia sempre lá, discutir com ele as coisas. E quando eu não era lá no governo que eu estava, mas era antes, no Teatro Princesa Isabel, eu tive duas desavenças sérias, que eu fui preso, inclusive, lá no Teatro Princesa Isabel, por causa dessa história de proibir moça, enfim, é outra história para ser contada mais adiante, que já deve ter sido contada em algum lugar. E agora, o Princesa Isabel, depois de 2 anos de portas fechadas, por determinação do Ministério da Saúde, que já devia ter sido acontecido há mais tempo, e deveria ter continuado mais tempo fechado, porque essa história de ambiente fechado, teatro fechado, com ar-condicionado ligado, imagina vocês, não tem janela, não tem nada. Olha que, como um vírus deita e rola em cima de uma situação como essa. Isso não é para ficar assim. Tem que teatro tudo aberto, como tudo aberto? Não tem como ficar tudo aberto, tem que ficar fechado mesmo, porque o público quer ar-condicionado, né? E eu acho que deveria ter ficado mais tempo, mesmo que estou falando uma coisa que seria contra mim. Mas aí, enfim, nesse meio tempo, quando tudo é liberado, o Princesa Isabel também foi liberado, e sai um edital, acho único, nesse sentido, porque, mas tu não tivesse por trás a Marta Rocha, uma ilustre deputada, uma pessoa maravilhosa, que é do PDT, do não sei lá o quê, mais que lá. Eu não quero nem saber o que é, eu sei quem é Marta Rocha. E aí eu voto nela, vou até pé daqui a São Paulo, se for preciso, para votar na Marta Rocha, que é essa pessoa que está lá, e que fez com que influenciasse também o presidente da fundação, da fundação lá do Ministério da Secretaria de Justiça, e eles criaram um patrocínio. Também não posso deixar de fazer referência ao vereador Raimon. Por que eu estou falando, não posso deixar de falar do Raimon? Do Raimon e da Marta Rocha, porque a Marta Rocha conseguiu fazer uma lei dentro da Assembleia Legislativa, junto ao Senado, o presidente da Assembleia, que é candidato, inclusive, a senador, que me impressionou muito, esses dois demais. A Marta eu já conhecia antes. O Raimon não conhecia, não, mas tem muitas pessoas que falam maravilhas dele. E ele também é candidato a deputado federal. E a Marta é candidata sempre a deputado estadual. Voto 10 vezes no minuto, se for preciso, nela. E também nesse que é o Senado, que é deputado federal, que é presidente. André Siciliano. Então, eles fizeram o edital, o presidente da FUNAS fez um edital, também uma pessoa, me parece que merecedora de todos os créditos que se pode dar, porque ele sabe o que está fazendo, espero que ele continue mais tempo. José Roberto. José Roberto, o nome dele, José Roberto, que é presidente lá. E ele abriu um edital e abriu para todo o estado, né? E eu escrevi no edital e ganhei o edital. Ganhei o edital daquilo que eu pretendo fazer no Princesa Isabel. Eu e outros mais ganharam também, né? Mas bem diferente daquilo que eu sempre preconizei, que eu sempre fui radicalmente contra
quanto dinheiro do governo. Mas eu não pedi dinheiro ao governo. Eu vendi, eu entrei no edital aberto para todo mundo. Entendendo? Aí eu ganhei, porque eu entrei no edital igual para todo mundo. E vou executar. Quer dizer, provavelmente hoje, os últimos documentos foram enviados. Quer dizer, fui escolhido. Eu, entre outros, sabe? Não fui sozinho e tal. Fui escolhido entre outros. E aí, bom, aí fala, Orlando, fala de quem? Campanha. Rapidamente, sobre o Centro de Memória. Não, campanha SOS Teatro Princesa Isabel e do tombamento. O Princesa Isabel SOS, ele está caminhando para que possa voltar a existir novamente, graças a essas pessoas que eu acabei de falar. Não foi graças de governo entrar com de recursos, porque eu sempre fui contra. Eu acabei, quando fui governo, eu reuni o pessoal e disse, eu vou acabar com esse negócio de dinheiro dado. O governo não tem que dar dinheiro para a gente não, para nós todos, produtores. Eu era um dos mais bem-sucedidos e podia dizer com moral. Eu não recebi nunca dinheiro do governo. O que o governo tem que fazer é fazer o que faz com as indústrias, com todo mundo. Abre uma carteira de financiamento. E você pega e paga. Aí você fica com moral. Entendeu? E quando eu saí do governo, eu montei 2 peças, 2 grandes musicais, Miss Banana e Gardel. Peguei e paguei, com a bilheteria. Mas tem que ter fiador, tem que ter responsabilidade. O fiador é responsável. Se não tiver dinheiro para pagar, na hora que tiver algum problema, que a peça não rendeu, vai viajar. Não rendeu assim mesmo, aí vai pagar, mas vai pagar a perder de vista. Entendeu? Então a gente passa a ter moral. E isso é uma das coisas que fez com que o pessoal me respeitava mais no governo, é sobre essa história que eu estou te contando agora. E eu peguei financiamento para Gardel e para Miss Banana. E paguei, com a bilheteria. Entendeu? Mas acabaram. Acabaram com isso. Veio a Lei Rouanet, que era aberta para todo mundo. Eu trabalhei na implantação da Lei Rouanet, junto com o embaixador Sérgio Boanet. E eu previa muita coisa depois que está acontecendo. Eu disse, não vai dar certo por isso, por aquilo outro, porque não sei o que, não sei o quê. Porque tinha experiência da vida, sabia como as coisas aconteciam. O que tinha acontecido com a Shell, com vários outros que circulavam por aí. E eu tinha tranquilidade, porque nunca participei dessas coisas, entendeu? E hoje eu aplaudo, me levando da cadeira e bato continência para essas pessoas que eu falei, o vereador Raymond, Marta Rocha, o presidente da Assembleia e o presidente da Fundação. Eu não dependo deles para viver minha vida em nada. Não preciso estar elogiando de graça, não. Eles me impressionaram muito, como homem público. E como eu não vou pedir nada a nenhum deles, estou à vontade de poder falar deles. E aliás, nem vou ter tempo para isso também, né? Mesmo que eu quisesse. Bom, e aí... O tombamento. Assim, e o tombamento foi muito oportuno, porque no tombamento nem os móveis podem mexer, está tudo tombado. O dono do prédio, porque ali tem 150 apartamentos, tem a loja. A loja é minha. É meu teatro que eu montei. A loja é alugada. Eles ficaram irritados com isso. Que perdeu o valor de mercado. Eles falaram, perdeu o valor de mercado. Perdeu o valor de mercado. E eu que sou inquilina há 58 anos, e que sabe quantas vezes eu atrasei, e sempre fui cumpridor dos meus deveres. Nenhuma vez, nunca, em 58 anos. Nunca atrasei um aluguel. Em 58 anos. Nunca atrasei. Minha obrigação, não estou fazendo favor nenhum. Mas quero dizer que sempre fui cumpridor dos meus deveres, né? E aí, agora, estamos às vésperas de, quem sabe, assim, eu posso falar dessas pessoas, porque eu não estou dependendo nada deles, né? Não estou dependendo nada deles. O Lacerda, com quem eu me dava maravilhosamente bem, trabalhava no Palácio Guanabara, na sala de imprensa, encontrava com ele lá. Eu nunca falei em dinheiro com o Lacerda, nunca falei em dinheiro com o Lacerda, nunca. Entendeu? Nunca falei em dinheiro com ele. Encontrava com ele no palácio, ele ia lá ver as rosas dele, lá nos fundos da Palácio Guanabara. Encontrava com ele e dizia assim, pô, mas o Lacerda alguma vez... Não, ele foi lá na inauguração do meu teatro, ele foi lá, foi lá, depois de um almoço que teve de 400 pessoas no hotel. Ele me fala, esse hotel é uma coisa fantástica. Ele falou para o meu sócio Pernambuco, ó, se você disser para ele que, se você trouxer o Lacerda daqui, ele falou, e eu dou um almoço para 400 pessoas aqui, no Leme Palace Hotel, que estava inaugurando também.
só para o pessoal do teatro. Aí o Pernambuco disse, olha, não sou eu que conheço o Lacerda, que se dá com ele é um meu sócio, Orlando. Então fala com ele. Ele falou comigo, ei, Mirandinho, fala, Mirandinho, você consegue? Eu disse, claro, vou falar com ele. Falei com ele, governador. Aí contei a ele, olha, tem esse almoço para 400 pessoas. E fotografia de tudo isso que eu estou te contando. E ele disse, mas o senhor tem que ir lá. Ué, eu vou? Pode ir lá, o presidente que eu vou. Porque o Lacerda era possível presidente da República, por isso que ele foi caçado. E aí o dono do Leme Palace, que é o dono de cadeia Otton, queria conhecer o Lacerda, não conhecia. E foi levar ele para conhecer a suíte presidencial do Leme Palace Hotel. Queria conhecer o Lacerda. E aí ele conheceu, entendeu? Bom, enfim. Orlando, e quem eram as pessoas que estavam presentes nesse almoço? Todas. Cita alguns nomes. Ah, meu Deus do céu, eu não vou me lembrar. Todas estavam lá. Fernando Montenegro, Maria Fernanda, Grande Hotel. Grande Hotel estava lá. Todo, Paulo Gracindo. Não tem que pode perguntar, estava todo mundo. Natália Timber, todas da época. Eva Todo, já falei, né? Eva Todo. Eu tenho uma fotografia na mesa principal, Lacerda e eu, ali elas todas sentadas, as grandes estrelas sentadas nessa mesa aqui, né? E todas estavam presentes, todo o teatro brasileiro, só não estava lá quem estava viajando. Todo mundo foi. E Cacilda, Becker. Cacilda, todos. Lá na Cacilda estava lá o secretário, me lembro do secretário ao lado dela. Tônia Carreiro. Tônia, tudo. A Tônia Carreiro. Aí, quando acabou o almoço, disse agora, o governador Carlos Lacerda, agora eu vou para uma sala aqui ao lado, quando acabou o almoço, e todos aqueles que estão com problemas no teatro, me procurem um de cada vez na sala ao lado. Pegou os secretários todos que tinham ligações com essas coisas, comunicação, cultura, isso aqui, levou eles para ficar ao lado dele, para ir anotando. Aí foi atendendo todo mundo. Resolveu o problema da classe teatral numa porrada só. Aí depois disse assim, bom, não tem mais ninguém, vamos embora. Aí não tinha mais ninguém, entendeu? Todo mundo. Aurima Rocha, todos eles para atender. O pessoal de Santa Rosa, todo mundo. Você nunca ouviu isso na tua história, nem aqui, nem no mundo inteiro. Eu que eu saiba, não tem. No Brasil não tem. Um governador, e de força política dele. Que bonitinha, né? Aí, está vendo? Está vendo? É uma história incrível que eu estou te contando, né? Quem foi o político brasileiro que fez isso alguma vez com alguém? Não. E eu vivi essa história, vi de perto, como é que ela aconteceu. Aí é uma coisa assim. Bom, deixa pra lá. Acabou tudo, então é isso aí. Acho que... isso, fala rapidamente sobre o Centro de Memória Teatro Princesa sim. Isabel. O Centro de Memória é o seguinte, eu já tenho agora, começa a história, por exemplo, do tombamento. Uma das coisas da minha cabeça, tudo que foi tombado na cultura, pegar e fazer um levantamento, fazer uma história dentro com gravações. Hoje em dia, essas gravações, passa o filme toda hora, se quem quiser ver. Memória é uma das coisas importantes, porque você valoriza aqueles que já não existem mais, que estão aí. E outros que ainda poderão vir a ser. Quer dizer, é um grande levantamento junto com a própria Secretaria de Cultura, não sei o que, de Educação, não sei o que mais e tal. Fazer um grande levantamento sobre esse pessoal. E basicamente sobre o Princesa Isabel, que tem aí. Vou te mostrar as salas que tem as coisas aqui. Não te mostrei nada, não, né? E do Princesa Isabel, o Princesa Isabel é mais um partícipe da história da cidade, do Brasil, inclusive. Não é o mais importante, nem menos importante, é mais um, só mais nada. Não tem nada de especial. Mas tem gente que, por exemplo, tem muito mais especial, o TBC em São Paulo, muito mais especial, evidentemente. O TBC é responsável pela venda de uma porção, todos milionários paulistas, né? Donos de banqueiros e donos de fazenda e de café. Aí dinheiro não faltava para eles. Quando eles resolveram fazer uma companhia de teatro, a primeira coisa que fizeram foi construir um teatro, o Teatro TBC. De dinheiro. Eles tinham todo o dinheiro do pessoal. E foi responsável por grandes diretores estrangeiros europeus, logo depois da guerra.
Isso foi importante, oxigenou muito o teatro brasileiro, com a presença dessa gente. Zembinsky, por exemplo, foi um deles, o Jani Rato, enfim. E foi demais. E aí, com isso, fez com que surgisse um contraponto. Era o teatro europeu, da burguesia. Aí houve o contraponto. O contraponto, sabe quem foi? O Arena, de São Paulo. O Arena de São Paulo não tinha a riqueza deles, mas tinha dramaturgia. A riqueza estava na dramaturgia brasileiríssima. Está lá, houve esse contraponto. Ele foi responsável pelo surgimento. Depois veio a oficina. Entendeu? E isso é outra história. Uma história linda, maravilhosa, fantástica. E eles vieram para o Rio depois. O TBC montou aqui também, o TBC daqui do Teatro Ginástica. O Arena de São Paulo veio para cá, foi para o Teatro do Shopping Center, aqui onde tinha o teatro político, que era na Areião, se apresentava muito. Meu Deus, teatro político que fizeram lá, o João das Neves. Opinião. Era lá, eles vieram para lá para Opinião. O Arena. Depois a Arena acabou daqui e a Opinião assumiu. O pessoal da Opinião. E que eram todos meus amigos. E de esquerda. Uma vez teve uma reunião lá na Opinião para discutir censura. O Nelson Rodrigues escreveu na coluna dele, não sei onde está isso. Aí, eu fui discutir censura. Eu batia na censura, claro. Lá pelas tantas, eu comecei a falar, mas o pessoal do Edson Luiz, houve aquela morte do Edson Luiz no calabouço, os estudantes foram para lá, se meteram na nossa reunião. Aí eu comecei a falar, eu estou ali para discutir Edson Luiz. Isso é um fórum especial para discutir. O meu assunto está aqui para discutir censura. Acabou o meu assunto aqui com censura. E o Edson Luiz é muito sério, muito mais do que a censura, mas tudo bem. Mas numa hora própria, mas não é igual essa hora. E os caras se levantaram, ficaram enlouquecidos. Uma das pessoas que levaram foi o Vianinho, a Flávia Rangel, que gritaram, vamos parar com isso, pô. Tinha moral, os caras conhecidos, né? O Orlando pode falar o que ele quiser. É um direito que ele tem também, pô. E bacou, segurou. Aí a coitada da Eva quis falar também, a Norma Bem, que estava lá também de esquerda, né? Cala a boca, sua babaca! Assim mesmo. Ih, meu Deus do céu. Para a Eva toda. Ai, mas comigo não. Eu falei o que quis dizer. Bom, eu já falei o que tinha que falar. Eu vou voltar em outro momento. Eles saíram, não quero mais ficar aqui, não. Eu vou embora. Mas eles saíram, eles partiram para cima dos caras, né? Tudo pessoal de esquerda, a meu favor. Claro, pessoal pensante. Tudo cabeça pensante, não é porra louca. Não tinha porra louca. Eu acho que em teatro não existiam as porra loucas de esquerda. Eu de muito de leve se tivesse porra louca, mas de leve, viu? Eram mais pensados, mais preocupados com as coisas. Eram mais verdadeiros. Aí eu estou dando depoimento de você verdadeiro, está vendo? E é lá que provavelmente é um prédio que eu estou fazendo. Há 20 anos que eu estou fazendo aquele prédio de 4 andares. O prédio está praticamente pronto. Só está faltando botar elevador e as escadarias todas que eu tenho que botar lá de granito. Tudo lá é granito, tudo aqui, tá? Mas já está funcionando como escritório, bastante de coisa, tá? Mas vai devagar quando tem que primeiro botar o Teatro Princesa Isabel para funcionar. Eu só vou lá uma vez por semana. E ali então eu penso, e com mais calminha, que já está levando mais de 2 anos, porque eu tenho oferecimento para patrocinar meu livro. Eu também quero falar. Porque é um livro que comentando o assunto sobre o livro, essa pessoa que quer patrocinar, diz, você está com dinheiro para isso? Eu digo, não, estou juntando. E depois eu vou gastar, vou contratar a gráfica, o estagiário, sei lá o que, mas então eu vou fazer. Mas tem um sacrifício danado. Esquece isso, eu pago tudo isso aí que você fazer. Eu patrocino. Esse livro é sua fotobiografia? Esse livro é sua fotobiografia ou não? Não, isso aí é uma história. Não, eu também quero falar, é uma história do país inteira. Sim. Tudo que aconteceu, a parte política. Tá. Entendeu? A parte política do Brasil inteiro, não é só o Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, sou carioca de nascimento. Minha profissão está no Rio de Janeiro, mas a minha ação sempre foi nacional. Sempre foi nacional. E me relacionei com o Brasil inteiro. Também estou morrendo por aí afora, né? O pessoal também está morrendo. E aí, mas aí esse livro vai eu vou ser até chamado
para fazer palestra no exterior. Quando chegar lá, começar a falar dos generais da ditadura, e eu que era do órgão de cultura, com ligações com o pessoal da esquerda e da direita, e que não teve problema nenhum nunca comigo, inclusive com decoração pelo Lula, por todo mundo. Pô, quem é esse cara? Vai saber quem eu era. Teve uma moça de São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Ela foi fazer uma matéria sobre uma peça que tinha sido proibida, aquele autor Paulo de São Paulo, desculpa, mas na minha cabeça, ele A do Vladimir Herzog? Não, é uma outra. Muito antes do Vladimir Herzog. Antes do Vladimir Herzog. O Vianinha? Não, ele é pianista. Que a oficina montou recentemente. Rei da Vela? Rei da Vela. Cabeça boa, tu. O Rei da Vela. O Rei da Vela é uma história que essa peça eu vi quando ela foi feita, e uma peça fantástica, né? E eu sempre achei estranho a presença do diretor, trabalhou comigo em Princesa Isabel. Zé Celso. Eu digo, se tem a mão do Zé Celso aí, tem alguma coisa a mais do Zé Celso nessa história. Eu sempre achei que tinha alguma coisa do Zé Celso naquela história ali, então, de João Caetano. O tempo passou, eu estou no Conselho Superior de Censura. Milor disse, mas se é censura, não pode ser superior. Eu tive que ir obrigado, porque o ministro mandou que eu escolhesse um novo assessor meu. Ninguém quis pertencer ao Conselho Superior de Censura. Aí, ninguém quis, o ministro da Justiça cobrou do ministro da Educação. O nome dele, que era aqui do Rio de Janeiro, ele foi secretário de Cultura aqui, era da Academia Brasileira de Letras, mas tá ruim minha cabeça. Portela, Eduardo Portela. Era Portela. Aí o Portela mandou meu nome, não me consultou mais. Aí eu não sabia a nomeação. Porque eu era o dirigente, eu não podia dizer não quero porque não sei o que. Eu sou assessor, eu podia dizer não, eu não vou entrar nessa. Porque ficou todo mundo muito preocupado de receber o título de censor. E eu também fui assustado por negócio. Mas eu fui por obrigação, tive que ir, eu era presidente do órgão. Acontece que nada mais importante da minha vida eu fiz, estar no Conselho Superior de Censura. Porque tudo que era proibido, a ordem era permitir. Na ordem não era proibido proibir. E só tinha gente assim lá, jornalista, nada mais, tudo que estava proibido saiu. Tudo. Inclusive a sala de sacanagem, todas foram permitidas, desde que ela se anunciasse como sala de sacanagem. E não podia anunciar na porta do teatro, do cinema, tinha que ser lá dentro. O Rex funcionou assim, o Cinema Rex tem na cidade, aqui no Rio. Então, não houve mais nenhuma proibição, nenhuma. Eu participei do órgão que não tinha proibição, é porque chamava censura. Mas era para liberar, porque o governo, aí é uma outra história louca, o governo não tinha condições de tomar atitude de deliberar, porque as viúvas dos militares de Minas Gerais não permitiam que a censura iam em cima de todo mundo. Onde está a censura que não vê isso? Elas batiam em cima deles, eles vinham aí, o negócio, a história é muito complicada. E o governo não tinha como. O governo queria também liberar, mas ele não tinha força para isso. Porque ele podia muito, mas não podia tudo. Aí que está a história. Ele precisava de alguém que foi criado por Castelo Branco, lá atrás. Estou te contando, pode estar gravando essa história, eu sei. Foi criado pelo Castelo Branco esse conselho. E aí, o Coelho tirou lá do fundo do poço e botou para funcionar. Aí, bateu na peça, finalmente estava proibida. Como é que a peça mesmo? Rei da Vela. Que eu já conhecia, que tinha visto. Foi proibido. E foi bater na minha mão como relator. Bateu na minha mão como relator. Aí eu peguei aquele texto, como relator, peguei toda a minha assessoria, que eu tinha lá no órgão, escritores de teatro, poetas, o Sebastião Show, peguei eles todos, peguei um grupo de uns 8. Tem que fazer um histórico
dessa peça, vai a fundo. Tem que ir a fundo, bem a fundo mesmo. Eles prepararam todo um parecer meu a fundo. Eles não puderam aparecer, quem apareceu só fui eu, claro. Aí eu assinei, encaminhei o negócio, ficou lá, então. Mas nem precisava muito, não. Eu quis fazer um histórico. Não precisava. Fazer todo de acordo, passava. Mas eu quis fazer um histórico. Eu tinha que fazer, porque aquela peça merecia mais alguma coisa que só passava assim. Não. Aí, a moça que foi encarregada, a peça ia ser montada agora pelo Zé Celso. Aí, ela foi pesquisar para saber o que tinha acontecido durante o período da proibição. O jornal mandou ela fazer isso. E ele descobriu lá um parecer meu. Um fundo, um estudo, mas é um estudo, não é um parecer, é um estudo. Né? Tudo pessoas preparadas, muito mais preparadas que eu para escrever sobre aquilo. E me localizou Orlando Miranda. Disse, quem é esse Orlando Miranda? Essa mulher não sabia quem era. Né? Ficou me catando, me catou. Ele encontrou meu telefone. E me contou essa história. Que ela foi encarregada pelo jornal para saber de mim. E ela queria saber, ela foi no DOP, foi tudo quanto é lugar, não conseguia nada. Aí então ela queria saber quem eu era, essa moça. Você está sabendo daquele teu parecer que você deu? Eu digo, não me lembro mais que eu escrevi. Eu não fui dizer para ela que tinha uma equipe que escreveu a respeito e tal. Aí ela disse, pois é, você não tem esse teu parecer guardado contigo? Eu digo, não, não tem não. Ah, então eu vou te mandar. Ela mandou essa moça, eu não conheço ela. Ela não me mandou nunca. Não me mandou nunca. Porque é histórica, o parecer que eu quis fazer para isso, uma coisa histórica. E ela se valia do meu parecer para a matéria da Folha de São Paulo. Foi em cima do meu, mas parecer meu não, estou falando que é meu porque eu assinei. De uma equipe que fez o trabalho. Eu sabia da responsabilidade. Eu estava certa. Tem que ficar liberada, mas tem que ficar liberada, embora ela já esteja, claro. Passava a dizer, tá ok, passava. Mas eu quero que fique registrado um histórico em cima entendeu? Que nem é dele tanto assim a peça. Porque o Zé Celso que meteu, depois me descobri com a história. Eu achei uma coisa estranha dentro da peça que não estava de acordo com o autor. Tá? Mas era isso mesmo, que o Zé Celso é que botou os ingredientes. Você faz uma salada e não bota componente, a salada fica sócio. Foi o que ele fez com a peça do Zé Celso. Esperto, né? Essa história dessa peça, né? E aí o Conselho de Censura... Bom, aí um dia aparece um maldito de um garoto lá, uma vaca de Minas Gerais, e botou uma peça escrita Boa Noite, General. Aí eu digo, porra, caiu na minha mão, tinha que cair na minha mão, pô. Boa Noite, General. Eu li a peça e digo, meu Deus, esse cara, uma merda de uma peça. Esse cara está provocando, ele fez isso, é oportunista. Ele foi proibido, entrou com recurso, e aí ele foi oportunista, vou fazer uma babaquice e maluquice para chamar atenção para mim. Ele pensou assim. Aí eu digo, esse cara está provocando a gente, mas como é que eu faço agora? Eu chamei ele para conversar com ele. Ele foi lá. Eu contei para ele isso. Você está catucando o diabo baracuta, rapaz. Como é que você, nesse momento que tudo está correndo bem, ninguém mais é proibido nesse país, tudo é autorizado, e você escreve uma peça assim, catucando generais, você está maluco? Para que isso? Não é necessário, se fosse mais tempo atrás, mas agora não, está tudo em paz. Aí, você sabe o que vai acontecer? Se eu autorizar a tua peça, eu vou me mandar embora. Aí ele se prometeu. Saiu e vai embora. Prometeu. E, porra, é mesmo, o problema é meu. Eu não autorizei. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, o Conselho Superior de Censura foi destituído. Falei, foi destituído, e aí foi montado um novo conselho, mas ficam professores, igrejas, padres, não sei o que, etc. Acabou o conselho. Eu falei, que ia acontecer isso? Para que você fazer isso com um general? Entendeu? Boa Noite, General. Não atingiu general nenhum. Era uma merda de uma peça, um horror de peça, uma bosta. E aí
E aí eu acho que eu fui muito importante, como foram importantes aqueles que estavam ali no conselho. Porque, de repente, as luzes, quando eram luzes negras em cima da gente, passaram a ser amarelas, rosas, brancas. Mudou a imprensa que nos entrevistava sempre ali. Perceberam como eu estava sendo importante lá, entendeu? Como aquele grupo, devia ser uns 8. Era eu, o pessoal do cinema, 10 bar, tudo assim. E eu vi como foi importante ali a nossa presença lá. Mas o Milô, ele é cheio de tirada, né? O Milô diz, mas se é censura, não pode ser conselho superior. O Milô, se é censura, não pode ser superior. Engraçado, né? Ele não perdia a mania, Milô. Eu era muito amigo do Milô. Eu era amicíssimo da minha irmã dele, que era do Ministério da Educação. Me protegia que nem um cão de guarda, a irmã. E o dono, o Hélio Fernandes, também irmão dele, a família toda. O filho do Hélio Fernandes trabalhou comigo na Globo, na TVE. E aí, essas coisas todas, quem sabe? Só você agora que sabe. Você, Isabel. Não, eu tenho que botar no livro. Não pode deixar de estar no livro. E a fotobiografia? A fotobiografia, o quê? O livro da fotobiografia? Aí, isso é uma coisa, como é que vai ser feito, não sei. Mas adiante. Eu posso até, depois tem a casa existindo. A casa está lá, não é uma realidade. Mas está lá, está uma gracinha a casa, está ficando. Está ficando uma gracinha a casa. Tudo com muito carinho lá. Estou falando lá como eu fiz em Princesa Isabel, como eu faço na minha propriedade em Teresópolis. Igualzinho. É igualzinho. Não tem diferença. Entendeu? Não tem diferença. Aí, detalhes. Eu hoje estava lá, o cara está mexendo no tapete. Olha aqui, esse pedacinho aqui, ó, está rasgado. Dá para você consertar esse pedacinho aqui? Ele olhou. Não, tá bom. Um pedacinho de nada. Eu digo, mas ninguém vai ver, tá no escuro. Não, é isso mesmo. Tem que consertar esse pedacinho, não pode ficar rasgado esse pedacinho, não. Detalhezinhos menores. Tá? É assim. Lá na casa, Teresópolis é assim. Teresópolis é uma propriedade enorme, grande. Bom, eu fico por aqui até porque não tem mais energia nem para continuar, porque quando se fala nesse período do chumbo, como as pessoas falam, quando o dicionário chama período do chumbo, eu sinto muito, porque eu vivi aquele momento. E vivi com muita intensidade. E falar daquele momento e das pessoas, também é um pouco difícil. Mas eu tenho que falar, não posso deixar de falar. Goste ou não goste de falar, me sinta emoção nessa história ou não. Alguém tem que dizer. E, infelizmente, não são muitas pessoas que ainda hoje podem falar daqueles momentos. Mas não podem falar por nada não, porque morreram, desapareceram. E quando eu quero saber algum assunto que eu preciso recorrer a alguém da época, é difícil eu localizar alguém. Eu sei disso porque é muito difícil localizar as pessoas. Porque as pessoas estão... Eu sei que eu tenho bastante idade, Isabel, não precisa me dizer que eu tenho muita. Estou próxima já dos 90 anos, não vai demorar muito. E aí acontece que é pena, porque também é meu exemplo, as pessoas envelhecem e morrem. Elas morrem. Ninguém manda elas morrer, elas morrem porque não querem, elas gostariam de continuar. Mas acontece que a gente quer recorrer a elas, não tem onde recorrer. E a mim, muita gente recorre. E quando eu quero recorrer a algum deles, alguma coisa que eu não me lembro, eu não encontro as pessoas que podem me informar. Então eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. Por isso, quando eu falo o livro, eu também quero falar, porque eu preciso falar as coisas que as pessoas não falaram ainda, e inclusive tentar consertar algumas coisas que por engano, por equívoco, por desconhecimento, publicaram e falaram. Eu acho que ainda tenho que fazer isso. Talvez em teatro seja a coisa mais importante que eu tenho que fazer. Não é mais uma encenação de peça, mas é poder fazer com que as coisas possam se tornar mais ao alcance de todos. E é o caso da casa minha lá, que é minha, própria, não tem problema de aluguel, de nada, de chateação. Eu posso fazer isso. E tem pessoas que estão a fim de me acompanhar nessa história. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de vocês. E vou tomar minha água aconselhada por vocês. Um beijo em todos.